Marcos, capítulo 9, leremos os versos 23 e 24. Diz assim a palavra de Deus: Ao que lhe respondeu Jesus: Se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: Eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Oremos. Ó Pai, ajuda-nos agora e fala ao nosso coração. Ensina-nos a crer, em nome de Jesus. Desde manhã temos falado sobre fé. Fé é a matéria-prima que Jesus Cristo usa das nossas vidas, nas nossas vidas. Por isso é importante crer. Falamos do texto de Marcos 6, agora pulamos alguns capítulos para Marcos 9. Acontecia que Jesus Cristo estava num monte chamado Monte da Transfiguração. Ele lá foi então transfigurado e a sua glória resplandeceu. 3 discípulos estavam com Jesus, Pedro, Tiago e João, que estavam vendo aquela cena, que de tão extasiados que ficaram, que comentaram com o Senhor: façamos sim 3 tendas aqui. Havia a visão de Moisés e de Elias. Meus irmãos, que cena maravilhosa, única e especial na vida daqueles discípulos. Mas Jesus disse: não vamos fazer tendas, não vamos ficar aqui para sempre. E daquele momento de sublime devoção, desceram o monte, e ao chegar no sopé dele, encontrou uma balbúrdia, na realidade discussão. E se vocês conhecessem as discussões judaicas do passado, saberiam que eles não falavam baixo. E cada um então, querendo falar mais alto e tomar a posição de um ou de outro, encontraram uma situação atípica naquele momento. Jesus procura saber o que havia acontecido. Do meio da multidão surge um homem. Este homem diz para Jesus Cristo: Eu trouxe o meu filho, e ele está endemoniado desde criança. E então esse demônio joga a criança de um lado para o outro, muitas vezes joga no fogo, outras vezes joga na água para se afogar, e assim vivia desde a infância, assolando a vida do menino, daquele homem e de toda a sua família. E então ele continua: Eu trouxe para os seus discípulos, e eles não puderam fazer nada. E aí começou toda aquela discussão, e começou agora a entender alguma coisa importante a respeito de fé. E Jesus logo diagnostica aquela situação, ou melhor, aquela geração. E ele vai dizer então: geração incrédula. Era inacreditável a incredulidade deles. E então aquele homem, num ato de dúvida pessoal, ainda pior, questiona Jesus: se tu podes. E Jesus então o corta: se podes, tudo é possível ao que crê. E então aquele pai faz uma das mais belas orações da Bíblia: Eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Com isso, meus irmãos, entendemos que era necessário entender muita coisa aqui. É interessante como esse pai chega diante de Jesus com quase nada de fé, e como Jesus então cura o seu filho de uma forma maravilhosa. Temos 3 momentos nesse texto que precisamos entender. A primeira delas é a afirmação de Jesus logo no início: geração incrédula. É o diagnóstico de Jesus. O quadro era claro: um necessitado veio aos discípulos que deveriam fazer algo que eles já estavam habituados e tinham condições de fazer, mas não conseguiram. Na realidade, criou toda uma confusão lá. Jesus olhou para os mestres religiosos da época, conhecedores de tantas coisas e informações e conhecimentos, e eles não puderam fazer nada. Olhou para os 9 discípulos que lá estavam,
e eles não puderam fazer nada. Olhou para o próprio pai daquela criança e, meus irmãos, olhou para toda uma geração incrédula. Mas hoje, como naquele tempo, haviam 3 pessoas ali dos incrédulos. Aos céticos, estes não acreditam de jeito nenhum em coisa alguma. Esses são difíceis de conversar sobre Deus e religião. É difícil conversar sobre Jesus e sobre salvação. Esses céticos são aqueles que têm toda a certeza que não creem em nada. Quase têm fé na sua infidelidade. É interessante que esses céticos, e há muitos por aí, têm se multiplicado. Mas a esses céticos, a palavra de Deus sempre foi muito clara. Sim, você pode não crer em nada, mas Deus continua existindo. Jesus Cristo continua e morreu por você e por seus pecados. E até que você creia, e é preciso que creia, sim, tudo vai mudar na sua vida. Não é porque você não crer que Deus vai deixar de te amar. Havia os observadores. Esses são como Tomé, precisam ver para crer. É mais ou menos o pessoal da torcida que fica de fora tentando ver o que vai acontecer. Jesus estava lá, os outros discípulos, vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Muitos são assim hoje também. E ficam como espectadores, observadores, aguardando para ver se vai realmente acontecer alguma coisa. O terceiro grupo aqui são os contestadores, que embora não sejam céticos, eles vão duvidar de tudo a cada momento. Será que vai curar? E se curar, vai curar direito? E está curando em que horas? Como é que curou? E enfim, esses contestadores também existem. Mas, meus irmãos, naquele grupo também havia os que querem crer, mas ainda não creem. Há neles um desejo, mas falta decisão. Havia também os que querem crer, mas vão ao lugar errado. E isso em nosso tempo, meus irmãos, tem sido uma constante. Desde buscas vãs na internet, a religiões das mais loucas que possam existir. Sim, buscam no lugar errado. E aos que querem crer, mas precisam de ajuda. E foi o caso desse pai, e pode ser o caso de você também. A segunda lição, o segundo momento desse texto é a primeira parte da afirmação do pai. Ele simplesmente diz: eu creio, eu creio. Uma pequena expressão ecoou tão profundamente que tocou no coração de Jesus. Para ele dizer isso, meus irmãos, vejam que foram precisos alguns passos. Primeiro, ele tinha uma grande necessidade. Aqui estamos falando de um pai que amava o seu filho e com seu filho lutava desde pequeno com aquela luta. Era uma grande necessidade, precisava de cura, precisava de libertação. E um pai aqui desesperado pelo seu filho, cria. Era necessário também um grande amor, o amor de Deus e o amor de pai. Era necessário abrir um espaço entre os homens. É interessante como nessa história a multidão sempre atrapalha muitas coisas. Aquele parece que teve que empurrar um e outro, porque eles estavam gritando e discutindo sobre ele próprio, mas ele mesmo não havia chegado em Jesus ainda. Era necessário, e infelizmente, ele fez uma tentativa com os homens, uma experiência que deu errado. E quantos fazem isso? Quantos confiam em homens? É interessante, meus irmãos, que a própria Bíblia nos adverte, alguns farão menções a homens, a cavalos, mas nós faremos menção ao Senhor nosso Deus. Uma tentativa fracassada entre os homens, mas finalmente ele teve um encontro com Jesus face a face, e ele pôde dizer: eu creio. A fé deste homem teve início no seu encontro com Jesus, e muitas pessoas têm buscado fé no lugar errado.
Há pessoas que buscam fé e têm fé na fé. Isso não tem sentido. Aqueles que buscam fé em coisas e se apegam a amuletos e criam outros ainda em simpatias, outros ainda em coisas absurdas. Meus irmãos, este homem, depois de ter enfrentado os homens, depois de ter abrido espaço, ele foi àquele que é o autor e consumador da nossa fé. Ele foi a Jesus Cristo. E sim, este resolveu. E ele pôde dizer: eu creio. Mas a fé desse homem ainda era bem pequena. Ele cria e disse: eu creio. Mas ele continua a sua oração: ajuda-me na minha incredulidade. Essa, meus irmãos, eu considero uma daquelas orações de mover montanhas. Eu admiro nas Escrituras as curtas orações, porque elas falam tão profundamente do coração de quem pede e chega ao trono de glória e graça do nosso Deus, que age com poder, amor e verdade. Este homem orou assim, simplesmente 5 palavras no português, menos ainda no grego, menos ainda no hebraico falada, tão poucas palavras apenas para expressar o que estava no seu coração: eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade, pois não tenho fé suficiente. Eu admiro essas orações, porque aqui não há um colóquio colosso da sabedoria talmúdica judaica, nem era uma poesia erudita como Homero, nem era ainda uma retórica de Cícero em Roma, que era comum naquele tempo. Era um pai falando para Jesus Cristo como estava o seu coração. Essas são as mais preciosas orações da nossa vida, e elas precisam ser feitas no tempo oportuno. Um pedido de ajuda: eu, pobre pecador, preciso do meu Senhor, me ajuda. Um reconhecimento de necessidade, porque ele falava: me ajuda na minha incredulidade. E é um reconhecimento da sua falta de fé. Já disse certo autor: vá a Jesus com o que você tem. E é isso que muitas pessoas não entendem. Acham que precisam disso ou daquilo outro. Meus irmãos, vá a Jesus Cristo com o que você tem. Este homem não foi com bens, este homem não foi com sabedoria humana. Ele foi com um pouquinho de fé, muito pouca fé, mas com o que tem ele foi a Jesus. Vá a Jesus com o que você tem, pois Jesus pegou da pequenez deste homem e transformou numa enorme bênção para ele, para a vida dele, para a vida da igreja, porque é isso que Jesus Cristo faz quando cremos. Mesmo que seja bem pequena a nossa fé. Meus irmãos, a fé é a matéria-prima do nosso Senhor, mas creia, isso não depende do tamanho dela, mas depende da profundidade do seu coração. Havia tão pouca fé nesse pai, havia tanto desejo de crer mais, e Jesus mediu a sua pequena fé e entendeu uma grande bênção na vida daquele homem, um milagre. Estas curtas e poderosas orações, meus irmãos, são a confirmação do que Jesus Cristo disse aos seus discípulos, e que simplesmente eles precisavam aprender a orar mais. No final deste episódio, Jesus relembra. Quando eles perguntam por que não puderam expulsar aquele demônio, e Jesus diz: porque esta casta só sai com oração, com oração. E eu fico pensando que aqueles homens não entenderam ainda o que Jesus Cristo já havia ensinado a respeito de uma vida de oração.
Não falo de simplesmente orações balbuciadas, eu falo de vida de oração, e temos insistindo nisso. Entenda, meus irmãos, que aquele pai nunca mais foi o mesmo em termos de fé. Não tem como ser. Ele nunca mais foi o mesmo em termos de oração, porque agora ele entendia a necessidade de estar na presença de Deus toda a sua vida. Alguns clamam: eu quero ter muita fé. É preciso compreender que é preciso muita oração para estar assim diante do Senhor. Se os discípulos tivessem compreendido o que Jesus havia ensinado, eles teriam na sua vida de oração simplesmente falado: sai aquele demônio que ali estava. Mas é preciso, meus irmãos, que nós, com a nossa pouca fé, nos acheguemos ao Senhor com o que temos. E sim, Ele usará cada gota de fé da sua vida e a transformará numa bênção para todos. Há um poeta anônimo que recitou um texto em que fiz algumas adaptações. Diz assim: ó vós que suspirais e desfaleceis, e lamentais vossa falta de poder, ouvi este suave sussurrar: será que por nenhuma hora podias vigiar? Para o trabalho e para a bênção não há fácil caminho a trilhar. O poder para o serviço santo é ter fé, vigiar e orar. E é isso que esse texto nos ensina. Fé sem limites começa de joelhos e chega na eternidade. Fé sem limites vai aonde está o seu coração, que pode clamar: ó Deus, eu creio, mas ajuda na minha incredulidade. E que para isso Ele nos conceda mais fé.